Olá, seja muito bem-vindo à quarta semana acadêmica dos cursos jurídicos e de segurança, cujo tema é Inteligência Artificial, Perspectivas e Desafios. Um tema que nos coloca no centro de reflexões importantíssimas e relevantes nesse mundo contemporâneo. E para falar a respeito do perfil do criminoso na era digital e as formas de investigação, temos a honra de ter conosco o professor, palestrante, advogado Fabrício Almeida Carraro. Professor Fabrício, além de professor e pesquisador, ele também é especialista em consultoria penal para advogados, professor na pós-graduação em práticas penal do IBJUS, Instituto Brasileiro de Direito, e palestrante e criador do blog heróisdodireito.com.br. Que honra tê-lo aqui conosco, professor Fabrício. E eu já começo aqui com uma pergunta para te colocar aqui no centro da discussão, professor. A era digital, ela desvelou um perfil diferenciado dos criminosos e tem também com isso exigido uma atuação diferenciada nas investigações, professor? Conta aqui para gente. Oi, professora Natália, saudações aqui, uma honra, uma alegria muito grande estar contigo aqui de novo, compartilhando esse espaço acadêmico. Um oi também para a professora Luísa, que nos acompanha aqui, nos bastidores da transmissão. E caros e caras, colegas aí, alunos da Unicesumar que nos acompanham, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que vocês estão assistindo aí essa gravação. É uma alegria muito grande, uma honra poder participar aqui, né? Conheço a professora Natália já há muitos anos, já lecionamos juntos, inclusive, né, em sede de graduação, e eu fiquei muito feliz com poder, assim, contribuir com uma perspectiva própria aqui nesses estudos de vocês sobre essa nova era da criminalidade, por assim dizer, e essa nova realidade que nos traz, sim, professora Natália, começando aqui um esboço de resposta à sua indagação, um novo perfil de criminosos e também até, por que não dizer, um novo perfil de vítimas, né, de crimes aí. Eu sei que a professora domina a área da vitimologia e daqui a pouco eu quero bater uma bola contigo aí para a gente pensar melhor esse mundo aí, passar desse primeiro quarto aí do século XXI, a gente viu o mundo mudar muito. Eu, por exemplo, vivi nos anos 70, eu era bebê, mas eu nasci em 1978, então eu vivi um ano, um pouquinho lá nos anos 70, hoje a gente está aqui em 2026. Eu sou de uma geração que viveu um mundo completamente analógico e viu o mundo se tornar digital. E me considero uma geração privilegiada, porque a gente sabe o que acontece no analógico, diferentemente dos nossos filhos, por exemplo, né? Eu tenho um filho de 8 anos e ele não sabe o que é o mundo sem essa realidade digital. Então, dias atrás, inclusive, só para pensar, mais de uma vez ele me perguntou isso: papai, por que eu tenho que ir para a escola se eu encontro tudo que eu preciso no Google? E ele tem 8 anos. Quer dizer, e às vezes eu fico até meio sem resposta. Falo, olha, a escola é para você exercitar seu cérebro como se fosse um músculo, para você socializar. Você precisa sim ir para a escola e é bom você ir gostando, porque você vai ficar muitos anos lá. Enfim, como todos os nossos alunos aqui, né, de nível já superior, que, enfim, sabem a importância dos estudos e às vezes nem sempre é o que a gente quer, né, professora Natália? Aluno é aluno, e quando a gente é aluno, a gente também tenta dar nossos dribles, mas o fato é que o estudo é algo realmente muito importante. E, bom, eu vou pensar agora, primeiro nessa arquitetura aqui da realidade digital, e depois eu vou falar do perfil do criminoso de uma forma mais genérica. E para isso eu agradeço já aqui a professora Luísa, que traz para nós os slides para a tela. E eu vou trazer aqui, né, dentro dessa temática que me foi solicitada. Sou um aprendiz, tá? Não sou aqui palestrante, não sou professor disso. Então, sobre investigação no plano digital, assim como investigação de forma geral, quem domina isso, e talvez tenha profissionais de segurança pública aqui, são investigadores, delegados, peritos aí de materiais digitais que vão saber muito melhor do que eu de coisas que eu vou abordar aqui. Mas eu tenho algumas historinhas para contar, sim, como advogado criminalista, principalmente, né? Como professor, a gente fala aqui para advogados em prática penal na pós-graduação, e como advogado a gente se depara diuturnamente aí, no nosso cotidiano, claro, com investigações que passam ali por apreensão de celulares, por investigação de redes sociais, por apreensão de computadores e, enfim, uma série de expedientes aí
voltados ao mundo digital que embasam investigações. Quantas e quantas vezes nós temos um processo em que a base probatória, ali, todo o substrato ali de evidência é de uma mensagem, algumas mensagens de celular. Olha, tô passando droga não sei para quem, injuriou não sei quem. E é muito comum para nós. E aqui eu trago para vocês uma coisa curiosa, só para a gente começar, é que, aliás, eu fui vítima, né? Uma vez eu fui ver que meu nome estava no Serasa. Eu falei, mas peraí, eu pago minhas contas em dia, às vezes até adiantado para não esquecer. Às vezes esqueço também, né? Mas normalmente eu pago adiantado. E meu nome estava no Serasa porque eu tive feito uma compra no Mercado Livre. Aí eu não sabia o que era aquela compra, não era minha. E eu fui ver uma camiseta do Botafogo quando fui descobrir. Mas eu sou palmeirense, então quer dizer, é absurdo. Eu fui comprar uma camiseta do Botafogo 2023, acho que foi 400 e poucos reais, tive que pagar, etc. E, né, até hoje não entrei com o processo, estou precisando de advogado. E esse fulano aí, eu até coloco o nome dele, que é um nome relativamente comum, faz questão de expor o número. Teoricamente seria um ex-aluno. E a cara dele, evidentemente, não expus, talvez seja do aluno mesmo, coloquei emoji aí de bandidinho no lugar. E ele, professor, mandou uma mensagem, depois ele até apagou. Professor, sou seu aluno, estou precisando fazer uma cirurgia na coluna, e não sei o quê. E já não é a primeira vez que esse cara me manda essa mensagem, e normalmente eu faço isso, quando alguém pede dinheiro emprestado, que é não sei quem, já clonaram meu telefone também, né? Aí eu falo assim, escuta, vamos fazer uma chamada de vídeo ao vivo, então. Eu faço isso, porque normalmente eles já param de conversar comigo. E esse aí, pela, sei lá, não sei, milésima vez, queria fazer uma cirurgia na coluna e pediu dinheiro para mim. Aí eu falei, para com esse golpe, já seria a 20ª cirurgia do Lucas na coluna, mano. Já falei a linguagem, né, para ele entender ali. Em que cadeia e qual X você está? Já tem advogado? Já perguntei assim para ele. E X é a gíria carcerária para a cela, tá? Para quem não é do mundo do crime. E o sujeito até apagou a mensagem dele, daí já bloqueei o sujeito. Eu faço questão de deixar o número, porque senão vai aparecer na vida de vocês, já deletem o cara. E, quer dizer, então a gente tem que ser um pouco ligeiro com esses criminosos digitais, porque eles são muito bons. Coloca a foto ali que ele encontra na internet, troca o número, finge que é uma pessoa e pede dinheiro. E muita gente cai nesses golpes. Então, é um perfil que a gente vai trabalhando aqui, mas ele tem uma nova forma de habilidades para lidar com golpes, diferente do estelionatário de antigamente, por exemplo, que vinha com bilhete premiado. 3 pessoas ali, juntava alguém numa rua e tal, ganhei o bilhete, não preciso não sei quanto para resgatar. Aí a vítima também um pouco ligeira, né, professor Natália? Nossa, então peraí que eu te dou aqui 500 reais, aí eu vou te ajudar a pegar esse 1,5 milhão. Aí a vítima, né, cai num golpe ali. Hoje, você tem que ficar esperto com o celular na mão, na frente do computador. Outra coisa que me chamou a atenção, e isso há poucos dias eu estava no barbeiro, e eu vi essa já tinha ouvido falar, né, mas eu não tinha visto estava passando na televisão uma reportagem, criminosos dão cursos que ensinam outros bandidos como dar golpe na internet. Então, quer dizer, tem curso de quem sabe dar golpe ensinando quem é principiante, né, aí na arte de aplicar golpes na internet. Até isso a gente tem. E outra coisa que eu vi esses dias também preparando aqui esse bate-papo nosso, foi um advogado, né, uma notícia ali da cidade de Bauru, fizeram vídeos com IA, eu falando, quer dizer, o advogado, né, oferecendo serviço jurídico de recuperar dinheiro de quem perdeu em golpe. É um absurdo. O advogado ali da reportagem, tem o link aí, é o Cirineu Fedris. Quer dizer, o sujeito se passando pelo advogado para ajudar as vítimas de golpes. Quer dizer, um golpe para ajudar pessoas a serem ressarcidas de um golpe. Quer dizer, um golpe em cima do golpe. Né? É uma realidade que a gente vive hoje de um perfil muito mais... de uma pessoa muito mais preparada. Uma pessoa que tem que dominar minimamente a tecnologia e também tem uma certa inteligência. Desculpa usar essa palavra, mas é a inteligência do mal e para o mal. Quer dizer, então é um perfil com o que a gente tem que tomar muito mais cuidado do que andar na rua à noite, como era antigamente, por exemplo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do que é o perfil criminoso, tá? Então a polícia lá, o Ministério Público, as instâncias persecutórias estão investigando alguém. Então é a técnica investigativa que vai reunir características comportamentais, psicológicas, sociais e demográficas do infrator, com base em evidências do crime cometido, visando auxiliar na identificação e captura do suspeito. Então você tem para isso o quê? Para esse perfilamento, vamos dizer assim, uma série de disciplinas, de áreas do conhecimento que vão ajudar a encontrar esse perfil e, de preferência, encontrar essa pessoa ou esse grupo de pessoas que cometeram esse delito, tá? Ou esses delitos. Então, quer dizer, a própria psicologia criminal, que é uma área muito interessante, né? Que estuda ali os transtornos, motivações psicológicas do infrator, etc. Então, quem que é esse criminoso? Quem que é esse vilão? A psicologia criminal vai trazer dados quanto a isso. Análise comportamental, quer dizer, padrões de conduta antes, durante e depois do crime, como é que ele age, como é que ele se comporta, quais seus hábitos, etc. Né? E a própria criminologia, que é uma ciência
né? Nós, do direito, estamos acostumados, sei que tem o pessoal de criminologia aí nos acompanhando, vai estudar o crime, o controle social do crime, a vítima e o criminoso, né? Então, quer dizer, vai estudar ali em uma de suas facetas, é uma ciência multidisciplinar, justamente essa personalidade do criminoso. E a gente vai se ater um pouquinho mais à criminologia logo adiante. E a ciência forense digital, coleta e análise de evidências digitais eletrônicas. Aqui sim, estamos falando precisamente do ambiente virtual, onde esses dados vão ser coletados para encontrar esse perfil. Então vamos lá. Vamos falar aqui de uma certa tipologia dos criminosos digitais. Você tem o hacker, que é um termo que está até mais popularizado hoje em dia, que ele vai explorar vulnerabilidade de sistemas, né, em geral, com fins ilícitos, invasão, sabotagem, espionagem. O cracker, que é algo mais além, né, ele vai invadir, quebrar sistema de segurança, buscar licenças, senhas, vai violar redes aí, né, sistemas de telecomunicação. Tem o script kiddie, né, que é um nível iniciante, mas ele usa ferramentas prontas porque ele não entende ali o funcionamento técnico, os bastidores de TI do que está acontecendo. Muitas vezes ele é motivado por notoriedade, ele quer aparecer, né? Tem o insider, que é o quê? Alguém que, como o nome diz, está ou esteve dentro de alguma instituição, de alguma corporação. Funcionário, ex-colaborador que vai prejudicar, comprometer sistemas e dados da própria organização da qual ele participa ou participou, né? E enquanto ele participava, ele buscava ali meios para um dia ali poder praticar seus crimes. O cyberstalker, né, que é a perseguição online, você tem um crime no Código Penal brasileiro, que é 147A, que é o crime de stalking, aqui ele é chamado de perseguição, mas tem esse apelido, vamos dizer assim, de stalker, né? Então, uma pessoa que fica lá espreitando na rua, seguindo alguém, etc., ele também faz isso no ambiente digital, né? Até um termo mais coloquial de, tô lá stalkeando o perfil de não sei quem na rede social, né? Então, ele vai usar a tecnologia para assediar, monitorar, ameaçar as vítimas ali de forma reiterada. Aqui no Brasil, esse crime ele tem que acontecer para que ele se configure de forma reiterada, né? Uma vez só, então, ele está repetidamente ali perseguindo, ameaçando, espionando a vítima, tá? E o fraudador digital, né, que é esse golpista aí que vai usar de phishing, né, buscando dados, pescando dados, clonar cartões, vai praticar falsidade ideológica digital, vai praticar estelionatos, ou seja, golpes e fraudes de forma geral no ambiente digital, tá? E quais são as motivações, né? Se você pega lá o artigo 59 do Código Penal, você tem uma série de critérios para o juiz aplicar a pena quando ele vai condenar o sujeito, dentre eles a motivação do crime, né? Então, todo crime tem um motivo. E no meio aqui digital, aí a gente tem até uma pesquisa que eu encontrei de percentuais, né, das motivações em geral. Primeiro, a ideologia. O sujeito é um ativista, né? Uma causa política, uma causa social. 8% aí dos perfis encontrados na pesquisa. Poder e notoriedade, ele quer aparecer, reconhecimento, né? Então, ali, no underground, dark web, deep web, né? São e-mails aí digitais obscuros, né? Como o nome diz, que eu, aliás, nunca acessei, tá? O pessoal pergunta, mas você é criminalista, você nunca acessou? Não, nunca tive curiosidade nem motivação para entrar lá. A gente sabe que existem, né, meios aí subterrâneos, por assim dizer, no ambiente digital, e os criminosos se valem muito dessa ambiência. Vingança pessoal é muito comum também, ex-parceiros, funcionários demitidos, rivais que agem por represália. 20% tem esse tipo de motivação. Revenge porn, por exemplo, né, parceiros aí que expõem imagens íntimas quando a pessoa, de alguma forma, lhe deixa descontente e tal. Então, é bem comum a gente ouvir falar disso aí. E o ganho financeiro, 60% da galera aí que a pesquisa encontrou, vai querer o quê? Ganho pecuniário, grana. Realmente, o ganho financeiro vai ser ali o mais comum, né? Fraudes, ransomware. Ransomware é diferente de phishing, tá? Phishing, ele vai lá e busca os dados, e ransomware é um software que vai lá investigar dados. Então, é aquele período da gente clicar em links aí de e-mails, de mensagens que a gente desconhece, podem ser inseridos ali softwares maliciosos nos nossos dispositivos. Roubos de dados, extorsão digital, etc. Então, a motivação aqui seria a financeira. Falando aqui agora de alguns crimes, tá? Que existem na era digital. Crimes próprios e crimes impróprios. Eu coloquei entre aspas ali, porque dentro do estudo do direito penal nós temos, doutrinariamente, os autores vão colocar crimes próprios e impróprios com outra conotação. Crime próprio é que só pode ser cometido por determinada pessoa, algum é só por médico, outro é só por funcionário público, crime próprio daquela pessoa. E crime comum pode ser cometido por qualquer pessoa. Aqui é diferente, eu coloco entre aspas, porque são crimes próprios da internet, que são cometidos no meio digital, e crimes impróprios que podem ser cometidos no ambiente digital, mas também no plano tridimensional, aqui no plano físico, tá bom? Então, invasão de dispositivo informático, interrupção de serviço telemático, inserção de dados falsos em sistemas, estelionato eletrônico,
pornografia de vingança, são crimes aí próprios, né, típicos do ambiente virtual. E crimes impróprios, ou seja, podem ser cometidos tanto no plano físico quanto dentro dos sistemas digitais. Ameaça e perseguição, que é o stalking que eu dizia agora há pouco online, tráfico de drogas pela dark web, pedofilia, exploração digital infantil, né? Aliás, pedofilia não é crime, pedofilia é a patologia, né, professora Natália? E muitas vezes o pedófilo ele vai cometer certos crimes aí contra crianças e adolescentes por essa sua anomalia de ter ali interesse por pessoas ainda não preparadas biologicamente, psicologicamente para práticas aí sexuais, práticas proibidas para menores, por assim dizer, né? E aí ela vai proteger a criança até os 12 anos, o Estatuto do Adolescente, e o adolescente dos 12 aos 18. Essa é a classificação que o direito brasileiro traz das faixas etárias que podem ser vítimas desse tipo de crime, tá? Lavagem de moedas, né, extorsão e sequestro digital, que é o próprio ransomware que a gente falou agora há pouco, e etc, tá bom? Então, modus operandi, como é que esse criminoso age? Falando do perfil desse criminoso agora digital. Primeiro, ele reconhece, né, o reconhecimento, aí tem termos aí técnicos, né, engenharia social, varredura de redes, mapeamento de vulnerabilidades, a forma como ele age, que eu não entendo nada, quem entende vai ser o pessoal de TI, o pessoal de investigação, principalmente o pessoal mais voltado para esse tipo de investigação, vai saber melhor do que eu estou falando aqui. Intrusão, que são phishing, malware, exploração de CVEs, ataque de força bruta e man in the middle, tá? Persistência, quer dizer, continua, instalação de backdoors, rootkits, criação de contas privilegiadas ocultas. Professor, o que é isso aí? Não sei, são nomes aí que o pessoal da TI usa, não é da nossa realidade aqui, mas são formas aí, né, que eles usam para prosseguir e persistir na sua atuação. Exfiltração, e aí que ele vai buscar, né? Roubo de dados, credenciais, propriedades intelectuais aí, e sem ser detectado. A ideia é ele não ser identificado. Às vezes a investigação vai conseguir encontrar o número de IP, né, o e-mail de um celular, tá? Encontrar aquele aparelho e a partir daquele aparelho talvez encontrar a pessoa ali responsável, tá, por esse tipo de crime, esse tipo de golpe, tá? Cobertura, quer dizer, exclusão de logs, uso de VPNs, Tor, criptomoedas, servidores proxy para anonimato, quer dizer, só nesse slide aí vai ter livros e livros aí do que está acontecendo, né, que nós leigos aí, que não somos da tecnologia da informação, não vamos entender, mas que eles entendem. E aí a gente vai trazer uma parte importante da sua resposta, professor, da resposta que o pessoal usa aqui, do perfil do criminoso digital. E vejam, eu fui advogado de um presídio, fui assessor de presídio durante 2 anos, né? Eu era do assessoria jurídica lá, trazendo benefícios para os presos. Ali é quase 1.000 presos, né? Nós éramos em 3 advogados, mais assessores estagiários. E atendia muita gente, tinha muito processo e atendia 10, 20, cheguei a atender 30 presos em um dia. Então, no universo de quase 1.000 internos, né? Então, eu peço até desculpas aí se eu vou ofender alguém com o que eu vou dizer, mas o pessoal pensa, nossa, no presídio tá cheio de bandido, né, e tal. Olha, gente, tem também. Mas tem muita gente ali que é inocente, tá? E eu, como criminalista, posso afirmar com todas as letras que tem gente que é inocente, que vai ser preso, vai ser investigado, vai ser condenado. E aí, bandido tem algum. O que é bandido? Né? Vem da palavra bando, né, e tal. É uma pessoa realmente perigosa, cuja vida é voltada à prática de crimes. Mas a maioria das pessoas ali, eu peço perdão para dizer, e eu falo a maioria com base na minha estatística, tá? Mas o termo que eu uso para eles são burros. É o ladrão de chinelo, é o sujeito ali que, enfim, ele acredita que o mundo do crime vai levar ele a algum lugar de sucesso. E não vai. Vai para cadeia, vai para o cemitério. Então ele não é aquele cérebro criminoso, não é aquele perfil criminoso de alguém inteligente, que planeja, que calcula. Não, ele é um imbecil, muitas vezes. Só que ele está, muitas vezes, sob controle de um sistema de criminosos, ou de um grupo de criminosos, ou algum criminoso específico. Então, a maioria deles é simplesmente formada por pessoas de um certo despreparo intelectual. Às vezes por falta de oportunidade, enfim, falta de estudos, falta até de nutrição. Aí é uma questão multifatorial. Mas a maioria deles não tem ali uma inteligência razoável. São pessoas realmente até, posso dizer, ingênuas, tá? Agora, no criminoso digital, a gente está falando de outro tipo de coisa, professor. Para entender tudo isso aqui, que eu não entendo nem muitas coisas aqui, algumas a gente vive na realidade, eu tenho blog, eu faço admin de blog, eu mexo nos bastidores com tecnologia. Então, um pouquinho além de publicar e curtir e comentar, eu sei fazer. Só que tudo isso aqui são coisas aí muito específicas, né? Então, eles detêm conhecimentos, alguns desses aí, sobre coisas que nós aqui, meros mortais, nem supomos, né, de como funciona.
tá? Professor, pensando nisso, né, nessa constatação que você traz, eu poderia pensar que, por exemplo, no que diz respeito à investigação criminal, porque até então nós tínhamos um corpo ali de, vamos dizer, pessoas com formação em direito, áreas afim. Você entende que pela complexidade desses crimes, a investigação ela vai exigir cada vez mais uma cooperação interdisciplinar com outros profissionais e principalmente na área da tecnologia? Não tem a menor dúvida, professor. Assim como é sempre o mundo do crime é sempre um jogo de gato e rato. Quer dizer, o criminoso ele começa a agir de determinada forma e os investigadores, enfim, a polícia, o Ministério Público, as instâncias de persecução penal, como a gente chama, vão ter que se adequar a esse modus operandi dos criminosos. E daí eles vão criar novos meios para superar essas investigações, investigação, novos meios, e assim por diante. Quer dizer, um sendo mais esperto que o outro durante um tempo, depois eles vão ali se adaptando a novas realidades. Então, sim, depende cada vez mais a investigação de sistemas de inteligência artificial, de softwares mais sofisticados e de investigadores aí mais preparados também para atuar nesse ambiente digital, que é muito mais complexo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho justamente disso agora, de algumas técnicas, né? Open source inteligência, quer dizer, como é que eles investigam, né? Técnicas, ferramentas aqui de forma bem genérica. Coleta de informações públicas nas próprias redes sociais, análise de domínios e registros, né? WHOIS, monitoramento de fóruns e da própria Dark Web, Deep Web, etc., né? Análise de logs e tráfego, correlação de IPs e endereços MAC, né? Captura de pacotes, Wireshark, análise de logs de acesso e firewalls, e a pesquisa forense digital, a perícia forense digital, né? Recuperação de arquivos deletados, isso. Apagou. E é muito comum a gente ver investigações, ali prendem o celular da pessoa e o aplicativo de mensagem tem ali algumas apagadas. Então, algumas mensagens apagadas podem ser, sim, resgatadas pela perícia digital. Apaga aí. E aí, até na conversa ali que a polícia pega o telefone depois, apaga isso aí. Eu já vi quantas vezes, né? E às vezes adianta apagar, às vezes não adianta, porque a perícia vai detectar o conteúdo ali via metadados, né? Análise desses metadados propriamente ditos, timestamps, né? A hash de integridade de evidência. O que é o hash? A impressão digital de quando aquela situação foi ali alterada, né? Ou foi criada digitalmente. Então, naquele momento, para ter a certeza, existe a cadeia de custódia digital, né? A cadeia de custódia da prova, no plano físico e também no plano digital. Coletaram lá uma cápsula de bala. Opa, pega ali com o envelopinho, quem que pegou, como é que carregou, para onde que levou, etc. Né? Lacra e depois analisa. Tudo isso também no ambiente digital. Pegou o celular, beleza. Quem garante que a polícia não vai mexer naquele celular antes que ele chegue ao fórum, a perícia? Né? Então, código hash, na hora que foi alterado aquele dado, criado aquele dado, tudo isso fica ali com registro digital. E isso é importante até para não anular um processo se você encontrar o criminoso. E a defesa muitas vezes vai questionar, não observaram a cadeia de custódia digital da prova. Então, isso aqui está errado. É nosso papel fazer com que o Estado, que quer punir alguém que descumpriu a lei, também cumpra a lei. Então, aqui entra um papel muito importante da defesa, né, nas investigações e nos processos. E, por fim, o rastreamento financeiro. Né? Seek the money, né? Follow the money. Onde é que está a grana? Onde é que veio? Para onde que foi? Análise de blockchain, criptomoedas, identificação de contas mulas, né? Laranja, né? Por assim dizer. Mula é mais um termo usado no tráfico, né? O sujeito que nem sabe quem que vai entregar a droga, quem vai receber, mas ele só carrega. Né? Então, tem também no ambiente financeiro. A conta laranja, conta mula. Cooperação de instituições com instituições financeiras, né? Para reaver valores, etc. E aqui eu vou falar um pouquinho, professora, rapidamente, das leis brasileiras principais aí no ambiente digital. Lei Carolina Dickmann, o próprio Marco Civil da Internet, crimes contra a dignidade sexual, né, que falam aí desse ambiente digital de forma mais específica, o estelionato e a fraude aí no plano digital, e o próprio pacote anticrime, que criou uma figura muito interessante, né? Já tinha a figura do agente infiltrado na legislação brasileira, e você tem hoje o agente infiltrado virtual. Ele pode entrar em grupos de WhatsApp, pode entrar na Dark Web, e isso é muito rico também para a polícia, né, poder encontrar aí crimes e os sujeitos que praticam esses crimes. Bom, e aí, gente, eu vou passar para vocês aqui apenas a referência de quem entende do assunto, tá? Eu trabalhei aqui na Band Londrina, na Tarobá, durante um tempo com um blog chamado Heróis e Vilões, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. E 2 episódios, na verdade foram 2 entrevistados, mas foi um episódio tão rico que eu tive que desdobrar em 2, estão os 2 links aí, episódio 7 e 8 do podcast, onde eu entrevistei o delegado-chefe da nossa região aqui, né, de Londrina, no Paraná,
E também o delegado da própria subdivisão de estelionatos. Ou seja, o sujeito que vai justamente investigar esses golpes. E ele falou, hoje em dia o estelionato ele é basicamente digital. Você não tem mais quase aquele estelionato da rua. Você tem o estelionato, o golpe, né, em que a vítima é iludida para entregar algum valor, etc. Normalmente, em regra, cometido no ambiente digital. E aí os dois delegados, obviamente, sem externar ali seus métodos de investigação, até para não alertar, ô criminoso, a gente vai te investigar assim, 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 tá? Não, né? Porque aí o cara vai ficar esperto, não vai fazer mais daquele jeito. Mas eles falam muito sobre essa investigação no plano digital, eles que são profissionais por excelência da investigação. São 2 horas aí de podcast, então quem quiser profundidade aí sobre como funciona a investigação, aí no plano do crime, envolvido nesse ambiente da tecnologia, estou aí entrevistando quem sabe do que está falando e eu sugiro que vocês busquem depois, estão os links aí, estão disponibilizados também, salvo engano, no QR Code, né, professor? Quem quiser saber mais sobre isso pode ir adiante. E aí, professor, então vamos amplificar um pouquinho agora sobre a ideia do que é um criminoso, e aí do que é um criminoso, o que se define como crime, quem é um criminoso, e para saber quem é um criminoso, a gente precisa saber o que é crime, tá? Então vamos lá, o que é crime, afinal de contas? Bom, no Brasil, eu trago aqui Guilherme Souza Nutti, que é um desembargador do Tribunal de São Paulo, que é um dos maiores autores de direito penal, processo penal, criminologia do Brasil, dizendo o seguinte, ó, inicialmente, cumpre salientar que o conceito de crime é artificial, ou seja, independente de fatores naturais, constatados por um juiz de percepção sensorial, uma vez que se torna impossível classificar uma conduta ontologicamente, ou seja, pelo que ela é em si, como criminosa. Ou seja, o conceito de crime vem do que? Da lei de cada estado, cada país, em determinada época. Então, homicídio sempre é crime? Às vezes é, às vezes não é. Em Roma antiga, o pater familias, o pai de família, tinha direito de matar ali o filho se ele fosse inapto, por exemplo. Quer dizer, o pai tinha o direito de homicídio. Então você tem algumas sociedades até que não têm o direito ao patrimônio garantido. E aí você não vai ter, por exemplo, o crime de furto. Se essa garrafa aqui não é minha, é da coletividade, então eu não posso furtar. Então, quer dizer, o conceito de crime ele vai variar muito, de época para época, de estado para estado. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem que hoje o porte de droga para uso próprio, embora por via talvez até estranha, né, o STF falou que não é mais um fato criminoso. Você pode até portar 40 gramas de maconha e isso não é crime. E é curioso, tem um padrão. Vender a droga é crime, mas portar ela não é crime. O tráfico ainda é crime, mas o uso até 40 gramas maconha, o STF até, não sei se até que ponto julgou ou legislou, disse que não é crime mais. Já teve proposta no Brasil de criminalizar o funk, né, por mais que eu, todo respeito, mas eu acho que é um crime contra os meus ouvidos, eu sou muito exigente com a música, mas dizer que uma pessoa está cometendo um crime com aquilo também não dá. Incesto, por exemplo, no Brasil não é crime, mas em alguns países é considerado crime. Já teve na história do mundo o suicídio sendo considerado crime, quer dizer, mas vai punir o sujeito de jeito, né? Mas a família dele tinha repercussões disso. Então, quer dizer, o conceito de crime, ele é artificial, é a lei que cria. E o que determina o que está ali na lei? Muita coisa. No Brasil, até 2005, o adultério era crime. Esse crime foi revogado. Ah, mas pode ter adultério agora? Não, não pode, mas isso tem repercussões de direito civil, o professor Natália vai saber dizer. No criminal, no direito penal, você não tem mais essa figura criminosa. Então, não tem um delito natural. Garofalo, que é um dos primeiros criminólogos da história, ele até criou um conceito natural de crime. Falou, existe sim um crime natural, que é ferir os sentimentos de probidade e de piedade da sociedade. Quer dizer, existe um delito natural e nós aqui de direito estudamos filosofia do direito. Né? O que está por trás do direito? O que está por trás da justiça? O que está por trás da lei? O direito natural, uma das vertentes da filosofia do direito é o direito natural. Quer dizer, o direito existe. Antigamente ele vinha de Deus, depois ele veio da natureza, depois ele chegou a ser constatado na própria razão humana. São as fases do direito natural, por assim dizer. O direito que existe, independentemente de nós, humanos, escrevermos ele em algum lugar, ou ditarmos ele em algum lugar. Existe o direito, e, portanto, existiria um crime natural, delito natural na ótica de Garofalo, tá? Se ele fere a probidade, a honestidade, etc., e o senso de piedade. Ah, matou alguém, que impiedoso, etc. Então, não existe o delito natural, segundo a criminologia de hoje, tá? Porque o criminoso, ele vai cometer um fato definido na lei daquele país como crime, ou no próprio direito internacional, crime de guerra, etc., e ele é quem? Quem que é esse criminoso? Homem comum, qualquer um de nós, tá? Detentor de livre-arbítrio e que sofre influências diuturnas de fatores criminógenos, os quais propiciam a conduta criminosa. Um pouco disso, diz a professora Mônica no livro Criminologia, é aquela ideia que a gente escuta falar de ocasião faz o ladrão. Tá bom? E quem que é esse ladrão? Qualquer um, gente. E aí eu trago aqui para vocês um trecho, a gente já está partindo para o final aqui, né, professora? Nosso tempo é limitado. Mas eu vou trazer uma provocação aqui muito interessante, pelo menos eu acho interessante, né? Do livro chamado Criminologia Clínica.
que ele... Até tem ele aqui. Perdão. Criminologia analítica. Porque ele usa a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que é um psiquiatra dissidente, em parte, de Sigmund Freud, que foi analisar o ser humano a partir do seu inconsciente. Isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Enfim, ele fala assim, no atual contexto político-criminal, política criminal é outra forma de estudar, né, professora Natália, de criminologia? No atual contexto político-criminal, é de todo prudente pensar que entre o criminoso e o sujeito que pronuncia, esse aí é o criminoso, o que devo fazer para julgá-lo ou orientá-lo? No caso, nós, o direito, né? Orientamos, ou julgamos, acusamos, defendemos, etc. Estabelece-se um enorme distanciamento, que não é mais o vazio da indiferença do não sou esse aí. Ele não tem nada a ver com a minha natureza. Mas que está ocupado pela plenitude de implicações que o não pensar sobre si mesmo pode refletir, tá? E continuando aí a página 15 do livro Criminologia Analítica. Joe Tennyson Velo é o autor, um livro excepcional. Quem realiza o tipo penal é apenas um pouco diferente dos outros personagens do processo criminal, pois existem tendências psicológicas que são comuns a todos, perdão, faltou a palavra ali, e que sempre estão atuando. Tendências psicológicas são comuns a todos. Então, o criminoso, ou acusado de ser um criminoso, o policial, o carcereiro, o juiz, o promotor, o advogado de defesa, o advogado de acusação, todos temos estruturas psicológicas comuns, tá? E essa pesquisa Heróis e Vilões que a professora falava minutos atrás, a pesquisa que nós coordenamos no plano acadêmico mais de 10 anos atrás, tá? No podcast eu falo dela também com um pouco mais de detalhes. Nós ouvimos 1.000 pessoas, publicamos um artigo, fizemos várias estatísticas. Mas o advogado é herói e vilão, o juiz é herói e vilão, o político é herói e vilão, né? Ou criminoso. O bombeiro é o mais heróico de todos, tá? 88% julgaram que o bombeiro é herói. O juiz é meio-meio, o advogado é meio-meio, tem policial, tem médico, tem de tudo. E aí, uma das perguntas que nós trazíamos, e eu e a professora Francisca Virgínio Soares, em memória, né? Professora que ajudou a gente na coordenação acadêmica da pesquisa, grande professora, doutora em antropologia, e ela ajudou a gente, e nós ouvimos 1.000 pessoas online e na rua. E, você já dirigiu embriagado? Você já colocou informação falsa no documento? Você já xingou alguém? 99% responderam sim a pelo menos uma das perguntas. Ou seja, 99% da população somos criminosos. E quando eu apresento esse resultado, muitos deles falam, bom, e esse outro por cento mentiu na pesquisa, porque todo mundo já cometeu algum crimezinho. E às vezes eu pergunto em quem já cometeu crime? Aí ninguém levanta a mão, eu dou risada. Peraí, quem já fez isso, fez aquilo? A galera começa a levantar a mão. Fala, então é assim. Por quê? Porque nós temos aí, na nossa estrutura psíquica, a figura da sombra, que Carl Jung muito bem explicou em sua vastíssima obra. Porque a cobertura de conteúdos não vivenciados, de regra, a sombra assume a imagem de algo ameaçador, indesejado e mal. É o outro lado, a expressão do que é negativo e não se harmoniza com os valores absolutos. Essa é a mais preocupante realidade da sombra, assunto, inclusive, em análise criminológica. O que é a sombra? É o nosso lado que nós não vemos e que muitas vezes nós apontamos para o outro. Apontando para o outro, um dedo está para ele, 3 estão para mim. Porque eu também tenho esse lado sombrio, negativo, que comete crimes. E aí eu pergunto para quem está acompanhando a gente, quem aí nunca fez um comentário ofensivo na internet? Quem não xingou alguém numa mensagem? Né? Você vai aplicar golpe, estelionato virtual. Mas às vezes você vai fazer um comentário, e eu tenho vários processos nesse sentido, vai dizer palavras, vai fazer fofoca, que às vezes é uma calúnia, vai dizer que não sei quem é ladrão, que não sei o quê, e isso às vezes, né, calúnia quando você imputa um crime a alguém sabendo que a pessoa é inocente, difamação quando você fala mal de alguém, sendo verdade ou não, você acaba com a fama daquela pessoa, difamação, isso acontece muito no meio virtual, e diversos outros crimes aí que muitas pessoas comuns, ou seja, no calor do momento de uma mensagem, no comentário numa rede social, vai cometer crimes. Então essa sombra aparece, ou, muito comum, eu faço no tribunal do júri, já fiz, sei lá, quase 200 processos de homicídio. Quem julga é o jurado, um sujeito comum, né? Não é juiz. Eu posso dizer para sempre que eu não vou cometer um estelionato, eu não vou cometer um estupro, mas eu não posso dizer que eu não vou cometer uma lesão corporal, um homicídio. Homicídio, às vezes, é coisa de momento, cabeça quente, até redução de pena pela violenta emoção. Então, a sombra, muitas vezes, ela surge em momentos em que a gente nem imagina que o sujeito vai cometer um Professor, crime, mais de um crime. Só algo aqui que eu estava pensando enquanto você falava, né? É muito interessante essa perspectiva, porque quando nós falamos em crime, talvez as pessoas tenham uma tendência a pensar. É complicado também você definir o que é grave e o que não é, né? Mas as pessoas logo pensam aí, de repente, no
homicídio, alguma coisa nesse sentido, né? Existem pequenos delitos, pequenas condutas, né? Até mesmo a gente pode falar em corrupção, né? Pequenos atos ali do cotidiano do indivíduo que muitas vezes ele não considera como crime, de fato né? Por exemplo, a gente lá no imposto de renda coloca uma informação que não é exatamente a realidade, ou não coloca uma informação que é a realidade, para suprimir um tributo. Xingar alguém, falar mal de alguém, né, dizer que alguém é ladrão, que alguém cometeu crime X ou Y, sabendo que aquela pessoa não cometeu. Dirigir embriagado sob influência de álcool, usar alguma droga ilícita, né? Hoje a maconha foi, né, retirada desse rol, aí, pelo menos no seu porte, mas tem outras drogas, remédio, né, aí, trazido do Paraguai, produtos trazidos do Paraguai além da cota, né? Então, quer dizer, se tem vários. Paraguai, a gente fala que nós do Paraná é muito comum, né? Ou trazido do exterior, vai lá para Miami, traz um monte de coisa além do que a alfândega permitiria, né? Enfim. Você tem uma série de situações. Comprar um DVD pirata, hoje quase não se usa DVD, mais um streaming lá, o TV Gato, né? Pode ser considerado uma receptação. Os tribunais até têm sido complacentes com isso. Mas você comprou um produto ali muito abaixo do preço, um tênis, sei lá, uma moto, um laptop, um celular, será que não é furtado? Enfim, né? Você tem uma receptação. Comprar produto, adquirir produto que é oriundo de um crime é uma receptação. Então você tem vários crimezinhos nossos do dia a dia aí, que às vezes a pessoa comete, vai lá e pega uma lembrancinha lá numa viagem internacional, um recuerdo, né? Um souvenir. Mas pegou uma coisinha pequenininha, foi lá no mercado lá e pegou um choquito. Quer dizer, coisas que a gente sabe que as pessoas às vezes fazem. É crime, mas todo mundo faz. Então eu vou fazer também. Não é porque todo mundo faz que deixa de ser crime. Declaração falsa num documento público. Eu não posso perder pão na minha carteira. Você assume os pão da carteira que dá multa para mim? Isso é crime. É crime. Quer dizer, coisa que as pessoas fazem no dia a dia, né? Usar nome de outro ali numa situação formal, né? De um banco, de uma situação do Estado. Quer dizer, são crimes, porque é falsidade ideológica. Você está colocando uma ideia ali num documento que não é verídica. Então, quer dizer, são vários. Lógico, homicídio, roubo, estupro, estelionato são os mais, entre aspas, famosos, né? Mas você tem o Código Penal no Brasil que tem centenas de crimes e várias outras leis. Lei das drogas, Lei Maria da Penha, né? Lei de abuso de autoridade, uma série de outras leis que prevêem crimes. Código de Defesa do Consumidor tem crime, né? Você tem uma série de outras leis aí que prevêem crimes no Brasil. Tem muitos crimes no Brasil. Eu já pesquisei várias vezes quantos crimes tem aqui, ninguém chegou a um consenso, ninguém sabe nem quantos crimes tem no Brasil. E esses pequenos crimes permitidos, assim vamos dizer, né, professor, eles também podem acabar por acontecer no âmbito digital, né? Uma difamação, uma calúnia, uma injúria, um comentário ali indevido, né, nas redes sociais, né, que traga algum tipo de publicidade, algum tipo de exposição à privacidade, intimidade do outro. A gente percebe também que isso tem sido cada vez comum e também tem sido atribuído esse status de crimes permitidos, assim vamos dizer, né? Aí que tá, né? Permitidos, eu digo socialmente, né? Não pela lei, obviamente. Exato. Aí você já falou tudo, porque a sociedade, de certa forma, tolera certos tipos de crime e você tem ali uma realidade diferente até do ponto de vista técnico-jurídico. Porque, eu tô conversando com a Natália aqui no aplicativo de mensagem e ofendo ela. Isso é uma injúria. Só que o Estado não vai perseguir a Natália ou o Fabrício, porque a Natália que pode me processar. É o crime de ação privada que a gente fala. Então, muitos crimes aí vão para a chamada cifra negra da criminologia, não são investigados, não são apurados, não são objeto de processo e não vão para as estatísticas, porque aí a Natália fala, vou perdoar esse Fabrício porque ele é burro mesmo, é um retardado, então eu vou deixar abaixo aqui, não vou nem atrás de nada, mas não vou falar mais com esse infeliz também. Mas o crime ficou ali. Eu xinguei ela de alguma coisa, você é uma professora incompetente, sei lá o quê. Ou ela me xinga, e eu falo, não, nem vou processar a Natália e tal, vou manter a amizade, sei lá o quê. Crimes aí que acontecem no dia a dia. Às vezes no calor, e aí é muito comum, gente. Eu digo que você tem crimes e crimes. Criminoso sexual tem um perfil, criminoso digital, desses mais espertinhos, tem outro perfil. Homicídio, você tem uma série de briga de bar, briga de droga, crime passional, crime por briga de território no tráfico. Você tem crime por vingança, de alguém que fez o mal para você, eu te ameaço. Você tem um homicídio, você tem já um universo.
Então, o crime sexual tem uma motivação muito específica. O estelionato tem uma motivação muito específica. Então, o que é um perfil criminoso? Vai depender muito de qual tipo de crime, qual espécie delitiva você está ali buscando compreender. Tá? Então, você tem crimes e crimes. Esses crimezinhos do dia a dia que o professor Natália expôs no ambiente digital, né? É muito comum. Não é porque a sociedade às vezes tolera porque é de menor gravidade que deixa de ser crime. Tanto que o termo técnico para certos delitos no Brasil é crimes de menor potencial ofensivo. Mas crimes de menor potencial ofensivo. Claro que não é homicídio, não é um estupro, não é um roubo a uma armada, né? Que aí tem aumento de pena, mas são crimes. Não deixam de ser crimes e quem comete é o quê? Criminoso ou vilão, né? E aí, gente, eu queria falar um pouquinho agora dessa, justamente para provocar a reflexão aqui. Esse é o plano, né, de pensar no ambiente digital e além, tá? Quer dizer, o que é o criminoso, o que é o vilão? Depende da época, depende dos valores que se pretendem sejam protegidos pelo direito penal naquela época, naquele estado, naquele contexto histórico, tá? Mas o que acontece? Eu sempre fui do crime, né, no bom sentido, advogado criminalista, dava aula de direito penal, processo penal, e fui fazer uma pós-graduação em desenvolvimento humano, né, lá em 2007, 2008, etc. E comecei a estudar ali os líderes, os vencedores, a excelência humana, né, aqueles que se destacam, os heróis, de certa forma, né? E aí eu fui chamado a dar aula de história do direito, filosofia do direito, para outras disciplinas além do criminal. E com base nessa pós, e ali eu tinha psicologia, psicanálise, um pouco de mitologia, né? Teoria da liderança, administração, um monte de coisas. O desenvolvimento humano, propriamente dito. Aí comecei a lecionar história do direito, uma coisa é estudar história no colégio ou para passar no vestibular. Outra coisa tem que lecionar, né, Natália? Aí os bastidores só a gente que sabe, né? Que é preparar a aula, é aquela história. Só vê, diz aqui no Paraná, né? Não sei no resto do Brasil, só vê as pingas que eu tomo, não vê os tomos que eu levo, né? Então, preparar a aula é o bicho da goiaba. E aí eu tive que estudar história com um olhar muito mais apurado. Aí eu comecei peraí, Napoleão, né? Nossa, na França, o Napoleão é o herói, né? O que o cara fez na Europa? O estrago que ele fez? E tantos outros aí. E eu disse, peraí, esse cara é o herói hoje em dia, mas ele era um vilão, né? Cometeu crimes. Sob a ótica, no mínimo, do direito internacional. E aí o exemplo mais clássico que eu tenho para trazer é Tiradentes. Condenado num processo penal, enforcado, esquartejado, exposto, ele e sua família humilhados, e hoje ele é o quê? Um herói com um feriado para chamar de seu. Quando a República se formou e tal, precisava de símbolos de heróis. Então, gente, quem que é herói e quem que é vilão? Jesus Cristo, né? Condenado sem defesa, sem advogado. Hoje é Jesus Cristo. Quer dizer, é um exemplo mais extremo, mas são vários aí. Che Guevara, né? Cometeu muito crime. E aí vai depender muito de uma discussão ideológica. Fuzilado, etc. Mas tá em um monte de camisetas por aí hoje em dia. E hoje a gente vê isso muito na discussão política, né? Um lado vai falar que o adversário é vilão e o dele é o herói, e vice-versa. E a pesquisa versou sobre isso, né? Essa ambiguidade entre heróis e vilões. Aí Steven Adler, né, que é um dos grandes nomes da criminologia, que a professora Natália conhece, o crime é uma imitação covarde do heroísmo. O herói é apenas uma variedade do assassino, grande poeta, escritor Victor Hugo. Ou você morre como herói, ou vive bastante para se tornar um vilão. Isso é o promotor, né, o Harvey, no filme Batman, Cavaleiro das Trevas. Um filme de muita discussão interessante no plano jurídico, filosófico, etc. Né? O Harvey Dent, né, o promotor de justiça, que depois se tornou um personagem lá, um vilão. Mas ele falou isso aí, é uma fala emblemática do filme, tá? Então aí, gente, quem quiser trocar uma ideia, converse comigo na rede social, me acha aí, é muito fácil. Põe Fabrício Almeida Carraro no Google, ou me acha aí no Jus Brasil, LinkedIn, Facebook, Instagram. Eu não gosto muito de rede social, mas eu tô vivo lá. heróisdireito.com.br é o blog, né, que tem a pesquisa científica lá, tá bom? O artigo, o relatório da pesquisa estão tudo lá no Heróis de Direito, é só encontrar. O meu YouTube, que tem esses podcasts aí dos delegados e mais, muitos outros com a temática de heróis, vilões e outras. E o próprio podcast ali eu coloco para vocês no site da Band Londrina, que é a Tarobá. Quem quiser trocar ideia, quem quiser saber mais, quem quiser mais materiais, não tem crise não. Só chegar junto e conversar comigo. E eu agradeço bastante, eu sei que tem uns minutinhos aí para a gente trocar ideia, né, professora Natália? A honra, a alegria de estar aqui com a professora Natália, professor Luiz, todo mundo aqui da Unicesumar. Fico muito feliz, né? Sou um aprendiz com vocês, não entendo de investigação digital, mas sei um pouquinho do que eles fazem do lado de lá do balcão, como advogado, e espero ter podido ajudar um pouquinho com reflexões, principalmente colocar minhocas na cabeça de vocês, para pensar quem é o criminoso, afinal, quem é o criminoso do plano digital? Talvez seja cada um de nós. Professora Natália, obrigado, e vamos aí bater um papinho enquanto tem tempo aí, nossa ampulheta nos permite.
Olha, professor Fabrício, muito interessante essas reflexões, né? Porque para além de nós entendermos, né, a investigação e o perfil do criminoso na era digital, é interessante nós entendermos o contexto, né, que permeia isso tudo, um contexto social, filosófico, humano, né, para além de um recorte, né? E não, tenho certeza que a sua palestra contribuiu muito nisso. No comecinho, você falou você trouxe um comentário que me chamou a atenção, né? Que não só analisar o perfil do criminoso na era digital e as formas de investigação, mas também da vítima, né? E a vítima, né? A gente sabe que a vítima, como objeto de estudo, né, contemporâneo, né, nós sabemos que não é atribuído aleatoriamente, né, na população a chance de alguém se tornar vítima. Mas existe uma concentração de grupos específicos a partir de um perfil específico, né? Se nós voltarmos à discussão, né, assim como é na era digital, né, em crimes digitais, mas em todos as outras, né, os outros crimes, nós conseguimos estabelecer alguns perfis específicos, né? E dentro desse contexto da era digital, né, nós vemos também a questão da pornografia infantil, né, várias outras questões que têm se disseminado. Você consegue, professor, identificar essa correlação de um perfil específico, de vítimas específicas também nesse contexto digital? Professora, eu acho que não tem como traçar uma resposta única para essa pergunta, que é uma excelente pergunta, né? Porque você tem aspectos, por mais que você tenha aspectos objetivos aí, certos padrões, você tem também questões muito humanas aí. E eu sugiro muito, né, para quem trabalha com pessoas, ou eu sugiro para qualquer um, na verdade, né, estudar a obra de Jung. Eu vou até, se me permite mostrar o principal livro dele aqui, tá? Porque você está falando de sombra. Tem o próprio arquétipo do herói está na nossa psique, ou da heroína, tá? Internamente, psicamente existe. Existe a figura do herói e da heroína enquanto referência. E ele fala muito dessa questão da sombra, que é o quê? O criminoso é sempre o outro. O errado é sempre o outro. Eu não. Eu sou perfeito. Eu estou sempre certo. É uma tendência comum ao ser humano, de a gente achar que o problema está fora e não dentro. Então você pensa em, por exemplo, pornografia infantil, né? Não é, do ponto de vista até biológico, não é normal, né, uma pessoa sentir interesse e atração por uma criança. Segundo a minha percepção, segundo os estudos aí, isso é patológico. É patológico. E aí, qual que é o perfil desse sujeito? O que eu tenho visto agora nos processos como advogado, tá? E aparece cada vez mais, infelizmente. É um avô, é um padrasto, é um vizinho, a pessoa que está próxima daquela criança, que vai abusar dela. Isso existe. E também existe o contrário, uma mulher, às vezes rejeitada, que vai criar uma falsa memória na criança para imputar um falso estupro de vulnerável, por exemplo, àquele sujeito para que ele vá para a cadeia. E depois ela, inclusive, se arrepende. Eu tenho N histórias sobre isso, então é um tipo de perfil. Pessoas que guardam pornografia infantil em casa, por exemplo, que se excitam com isso. É um outro tipo de perfil. Tá? Então, só que no plano da pedofilia e os crimes ligados a ela, a gente tem muita coisa para se discutir. E a vítima, então, muitas vezes ela é uma pessoa realmente vulnerável, como o próprio nome do crime vulnerável diz, e às vezes é uma vítima que não é tão vítima assim. Às vezes é uma vítima que também provoca, de certa maneira, aquela situação criminosa. Tem discussões terríveis sobre isso, eu não vou entrar nisso aqui. Mas às vezes a própria vítima, no estelionato, por exemplo, a vítima, muitas vezes ela quer levar uma vantagem. E se fala em torpeza bilateral no crime de estelionato. Quer dizer, quem compra um bilhete, entre aspas, premiado, também quer levar uma vantagem sobre a pessoa ingênua que ganhou milhões e está vendendo ela por milão. Então você tem, e isso no ambiente digital, veja aqui agora uma senha para você ganhar no Tigrinho não sei quantas vezes, nem sei se existe isso, mas deve ter. Eu sei que tem muitos que eu já fui, quase todo dia tem um e-mail aqui de uma herança de não sei quantos mil euros no meu e-mail, que eu sou descendente de não sei quem, não achou outro herdeiro, e eu sou herdeiro de bilhões de euros. Fala sério, professor. Então você tem, às vezes, vítimas que são ingênuas, tá? E aí você tem, conforme o tipo de crime no ambiente virtual, você tem um tipo de vítima, e conforme o indivíduo, e aqui ele vai falar do indivíduo, esse livro aqui ele é psiquiatra, ele fala, não vou escrever para leigo, não. Os caras, escreve aí para leigo, os caras têm que conhecer a tua teoria. Não vou escrever para leigo, não, você tá louco. E
eles dão muitos sonhos. Aí ele sonhou que estava dando palestra para uma plateia de leigos e não psiquiatras. Aí depois que ele sonhou, eu falei para os caras, tá bom, vamos fazer esse livro aí. E ele fez o primeiro capítulo, os caras dele, os discípulos dele fizeram outros. E é para leigo, portanto, não precisa ser psiquiatra para entender isso aqui não. Até eu entendi, tá? Vale muito a pena para entender o perfil do indivíduo. Entendendo o indivíduo, inclusive sua sombra, você vai entender uma série de outros perfis, mas tem que partir do indivíduo. Professor, tem padrões, tem estatísticas, tem. Mas Sim. Quando você chega no indivíduo, cada história é única, cada perfil é único, cada configuração genética é única, e aí eu tenho que estudar o Jung mesmo, porque indivíduo é diferente das massas, diferente do coletivo. Ele fala do inconsciente coletivo, mas chega no indivíduo, muda o jogo, não tem jeito. A sensação que eu tenho, professor, né, que essa pergunta que eu fiz aqui, né, que instiguei aqui uma pergunta, é que nós temos uma tendência, de repente, a pensar assim, olha, no âmbito digital nós temos uma classe vulnerável, que são os idosos, as crianças, os jovens. Mas a sensação que eu tenho, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo isso, e pelo avanço, né, exponencial da tecnologia, é que no final das contas, todos nós estamos suscetíveis e somos vulneráveis quando a gente fala em âmbito digital, né? Não consigo estabelecer um perfil específico dentro dessa questão, né, da vítima. É claro que depende muito do crime, do tipo penal e tudo mais, mas me parece que, de certa forma, a sociedade como um todo está muito, assim, vulnerável no que diz respeito aos aspectos do crime digital, né? Você fica com essa sensação também, ou eu estou viajando aqui? Sim, porque você tem a vítima mais vulnerável, só que o que é o vulnerável? Hoje você tem, o sujeito pega uma foto na internet e vai fazer um vídeo falso com a tua imagem, com a tua voz. Então, eu não consigo imaginar, em vários aspectos, né? Eu não consigo imaginar como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos. E não consigo imaginar como é que vão estar os golpes. E, portanto, eu também ser vítima. Eu disse, né? Eu fui vítima de uma fraude, nem fiquei sabendo, comprei camisa do Botafogo, onde já se viu. Pelo menos fosse do Palmeiras, né? Quer dizer, todos nós... Eu já tive pessoas próximas da família que entraram no site, fizeram uma compra, se não me engano, de ar-condicionado. O site era igualzinho o site oficial da loja. E pessoas esclarecidas, com mestrado, quer dizer... Então, essa sua sensação, professora, eu, em boa medida, compartilho dela e eu compro muita coisa na internet, sabe? Enfim, mas eu fico muito... Esse dia eu comprei um negócio de Hong Kong, era um perfil comportamental. Falei, ai, meu Deus, isso que eu tô fazendo aqui? Mas eu comprei, né? E depois eu mandei e-mail, tipo, cadê o teu recibo aí? Tipo, falei, mandaram em inglês, pra mim tinha que escrever em inglês. Falar, peraí, eu não tenho recibo, mas tá aqui o cartão de crédito. Eu só quero comprar esse teste, não quero... Depois começou a aparecer coisa... O site sério, foi me certificar. Mas eu não comprei assinatura, não. Eu não sou profissional de psicologia. Comprei só o teste. Então eu escrevi certinho, com um pedacinho da fatura do cartão de crédito, morrendo de medo de eles pegarem meus dados. Quer dizer, todos nós podemos ser criminosos e vítimas do ambiente virtual. E estou falando que é o professor de vitimologia, que sabe o que está falando, não só por viver nesse mundo, mas como também por seus atributos aí, seus estudos no plano acadêmico. Né, professora Natália? Eu sei que você manja. Olha, professor Fabrício, que honra, que momento gostoso, que discussão que traz, né, que trouxe bastante contribuição para a gente pensar, não somente no perfil criminoso na era digital e formas de investigação, mas nesse perfil de modo geral, uma discussão que vai além, né, de aspectos técnicos, mas também traz uma contribuição filosófica, sociológica, né, e esse realmente é o seu perfil, né, trazer essa discussão interdisciplinar, esse debate, né, acalorar, colocar um grilo ali na cabeça, né, para a gente ficar pensando. Então, eu só tenho a agradecer, professor, que honra tê-lo aqui conosco, né. Nós vamos encerrar, infelizmente, esse momento, né, eu espero que os alunos possam aí ter um excelente proveito, reflexões aí bastante úteis, profícuas, né, no que diz respeito ao tema aqui debatido, professor. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, professora Natália, professor Luiz, toda a equipe do Unicesumar, alunos e alunas que estiveram conosco aí ao longo dessa exposição, desse debate. Para mim é muito honroso, como eu já dizia, né, estar ao lado da professora Natália, cuja competência eu conheço aí de longa data, e poder também, é uma perspectiva, né, eu gosto dessa ideia multidisciplinar, porque une várias perspectivas, né, esse estudo ele tem mitologia, filosofia, direito, história, sociologia, psicologia, quer dizer, isso é muito rico, eu gosto de pegar vários pontos de vista, e o que eu trouxe aqui foi só mais um ponto de vista, e espero que tenha podido ajudar com esse ponto de vista, foi uma honra,
E foi uma alegria muito grande, e também, por que não dizer, foi muito divertido. Pena que o nosso tempo acabou, né? Mas ficaria horas aqui falando sobre isso. Obrigado, professor Natália, obrigado, Unicesumar, obrigado, alunos e alunas. Obrigada, professor.